Meus cumprimentos, o meu boa noite, a satisfação de estar de volta nessa série de palestras sobre personalidades espíritas, homens e mulheres de importância fundamental no estudo evangélico, no estudo científico e filosófico, sempre baseado na codificação do mestre Allan Kardec. Cada um no seu tempo, no seu lugar, com a sua importância local e regional, mas todos produzindo realmente muito em benefício da doutrina, em benefício dos conhecimentos e, sobretudo, preparando um novo caminho de evolução para muitas pessoas. A personalidade de hoje é de Minas Gerais, que nasceu em Tiradentes em 29 de agosto de 1992. É Arnaldo Rocha, o inesquecível Arnaldo Rocha, que era materialista e ateu. Quer dizer, não só materialista, mas também ateu. É muito importante, no seu caso, o casamento. Ele se casou na igreja de São José, matriz de Belo Horizonte, ali na Afonso Pena, em 10 de junho de 1942. O casamento, no caso dele, é fundamental. Ele se casou com Irma de Castro Rocha, que é a Meimei. Meimei. O casamento foi em 1922. Hoje, uma coisa muito conhecida, porque ela, Meimei, é uma trabalhadora infatigável na espiritualidade. Meimei, é preciso falar muito dela também, desde criança era diferente pela beleza física, pela inteligência, uma inteligência notável. Era alegre, comunicativa, espirituosa, espontânea e cativava a todos com quem convivia. Era uma pessoa admirável. Na flor dos seus 17 anos, Irma de Castro tornou-se uma bela morena, morena clara, alta, 1,70 m de altura, cabelos negros ondulados e compridos, cabelos negros ondulados e compridos, grandes olhos negros, bastante expressivos e vivazes. Aos 20, ela se mudou com a sua irmã Adelaide para Belo Horizonte. Foi onde conheceu Arnaldo Rocha, então ateu, de quem se tornou grande amiga e, no futuro, namorada, noiva e esposa. Então, há aí uma marca de personalidade muito forte em Irma de Castro Rocha, mais tarde Meimei. Depois do casamento, na saída da igreja, o casal de convidados já também todos saíram, então há uma cena inesquecível. Depararam-se com um mendigo arrastando pelo chão, sujo, maltrapilho e mal cheiroso, com todas as condições negativas. Ele pediu uma esmola Meimei e ela inesperadamente volta para ele, sensibilizada pela condição que ele estava, de pobreza, de sujeira, tudo negativo, e vai dizer a ele, está saindo do casamento, da cerimônia de casamento, e não tem nada para poder, de valor assim, para dar para ele. Então a noiva, Meimei, entrega o buquê com que ela casou, beija a testa do pedinte, e aí ela se sente emocionada, com os olhos marejados de lágrimas. Ela era, pela prática de alguns princípios da doutrina espírita, um ser de caridade, de benevolência, uma mediunidade imoral ilibada.
Então é bom também que agora, já que estamos falando mais de Meimei do que de Arnaldo, o nome Meimei. A carinhosa expressão familiar foi adotada pelo casal Arnaldo Rocha e Irma Castro Rocha, a partir da leitura que fizeram do livro Momentos de Pequim, do escritor chinês Lin Yutang. Eu fico assim até emocionado também quando fala de Lin Yutang, porque foi uma leitura preferida nos meus tempos de adolescente. É um escritor notável, espontâneo, perfeito, muitíssimamente humano. No final do livro, eles encontram o verbete Meimei e a explicação do significado. Meimei significa noiva querida, quer dizer, pessoa querida, noiva querida. Esse apelido da personagem do livro ficar em segredo entre o casal, mas após, quer dizer, eles passou a chamá-la de Meimei a partir daquele momento, e ela também o chamava de Meimei, um segredo dos dois, mas depois que ela está no mundo espiritual, então ela passa a tratar o Arnaldo muito mais de meu Meimei. Quer dizer, ele é o querido noivo dela. E é bom destacar a mediunidade dela. Meimei tinha uma mediunidade clarividente, ou seja, via os espíritos, conversava com os espíritos e, de uma forma muito significativa, relembrava cenas do seu passado reencarnatório. Segundo Arnaldo, era comum ver Meimei ou Irma Rocha lendo um livro e, de repente, ficar com o olhar perdido no tempo. Ela ficava quase que em êxtase durante ou depois da leitura dos livros. É que havia uma questão de muitas vidas. De acordo com Chico Xavier, Meimei vinha auxiliando Arnaldo na caminhada evolutiva, não só agora, depois do casamento, do noivado, mas há muitos séculos. E por isso sua cuidado de adocicar os momentos mais difíceis da vida e alegrar ainda mais os instantes de ventura e aventura do casal. A amizade entre o casal, projetando juras de eterno amor, teve início por volta do século VIII antes de Cristo. Essas reminiscências de Meimei eram tão comuns que, além desse fato, houve também uma referência à personagem Blandina, que fora, digamos, Meimei, no livro Ave Cristo, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, que, por sinal, eu li muito recentemente, ainda nessa fase de pandemia. Do romance de Emmanuel, Blandina fora a filha de Tassiano Varro, que fora Arnaldo Rocha, definindo a necessidade do reencontro de corações com vista à evolução espiritual. Quer dizer, venturas e aventuras, modo de ser e de viver. 8º século antes de Cristo, agora voltava numa reprogramação exatamente para melhoria evolutiva. Meimei desencarnou na madrugada de 1º de outubro de 1946, com 24 anos, devido a um edema agudo de pulmão. Alguma crise à noite, e Meimei, ainda uma menina de 24 anos, volta para o mundo espiritual, já sentindo assim haver cumprido a sua missão na Terra, principalmente porque fora ao lado de Arnaldo. Agora, a questão de crença a Deus. Arnaldo Rocha, viúvo, embora ainda não acreditando em Deus, ele fora convidado para uma sessão espírita que compareceu com muito esforço e bastante descrença. Convidado para assistir a uma reunião mediúnica espírita, ele foi como se fosse por ir, sem nenhum motivo emocional. Quando ele volta da reunião espírita, a mãe dele
lhe impressou o Livro dos Espíritos. Ela aproveitou o momento, em volta de uma reunião espírita, então vai ler o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E que ele leu desatenciosamente, sem interesse. Nenhum interesse para a reunião, também pouco ou nenhum interesse na leitura do Livro dos Espíritos. As coisas andavam como tinha que andar pela programação espiritual. Então, seu irmão lhe deu o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que ele leu ao mesmo tempo que estava lendo o Livro dos Espíritos. Então, lê uma coisa e lê outra, de Leon Denis. Passou a se interessar pelos temas, todos dois com uma fluência de escrita muito grande, tem Kardec uma perfeição didática, e o texto de Leon Denis não tem nem que falar, que é interessantíssimo. Ainda não acreditando em Deus. Aí chega um momento de Pedro Leopoldo e de Arnaldo se tornarem amigos de Chico Xavier. Passando a viajar permanentemente a Pedro Leopoldo, berço da simplicidade de Chico Xavier, Chico recebe de Meimei as mais belas cartas através da sua psicografia e da sua clarividência. São as mensagens que os espíritos mandam para as pessoas do mundo encarnado. E Arnaldo se torna, com as visitas a Pedro Leopoldo, a amizade que já é feita com Chico Xavier, ele então realmente tem uma grande mudança e passa a ser um dos fundadores, se torna espírita e passa a ser um dos fundadores do grupo espírita Meimei. O seu trabalho é realmente bom, grande, continuado, interessado e perfeito. O Arnaldo, quando não crê, mas quando acredita, também acredita de todo o seu coração e da sua alma. Ele é o organizador dos livros Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, que foram publicados pela FEB. Após a desencarnação de Chico, o Chico passou a relatar casos com o médium, tanto em palestras como em entrevistas. Então, é bom lembrar do desencarne de Chico num dia de vitória do Brasil, da Copa do Mundo, um dia que Chico dizia que teria que ser de alegria, e uma vez, longe do amigo e mais à vontade, como ele era amigo, era conhecido, era companheiro, então ele passa a ser convidado para fazer palestras a respeito de Chico. Se torna espírita com muito mais fundamento, e aí ele funda o Centro Espírita Meimei, Centro Espírita Meimei. Pelas evidências, iniciou o estudo da doutrina espírita, surgindo, aí por consequência dos estudos, da nova aprendizagem, das novas posturas, ele consegue novos amigos e caminhos diferentes na vida. Chega a hora da União Espírita Mineira, a maior entidade espírita de nosso estado. E ele se torna trabalhador e conselheiro da União Espírita Mineira desde 1946. Como, embora em planos diferentes, amigos inseparáveis, ele e Chico Xavier. O Grupo Meimei, com a fundação do Grupo Meimei, graças à gentileza do amigo Carlos Torres Pastorino, de quem também já estou com a palestra preparada, o Pastorino doou o gravador. Hoje seria uma coisa muito fácil, o celular grava. Mas naquela época, gravador era uma máquina rara. Eu sei porque eu tive um anos mais tarde. E era caro e difícil de usar. Então, com um gravador que foi doado por Pastorino, foi possível que ele passasse a gravar as palestras de todas as reuniões espíritas. Assim, Emmanuel, Teresa d'Ávila, Frei Pedro de Alcântara, Camilo Chaves e tantos outros espíritos facultaram a organização dos dois livros, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além.
Quando o Chico foi de mudança para Uberaba, Arnaldo entregou-lhe 30 mensagens devidamente organizadas para uma nova obra. Quer dizer, além dos 2 livros, Arnaldo entrega a Chico 30 mensagens para um novo livro. Essas páginas, infelizmente, se perderam e não foi possível publicar esse terceiro livro. Chico, no mundo espiritual, agora Arnaldo participa ativamente das comemorações do centenário do nascimento dele, Chico, já aí o ano de 2010, que ocorreu em várias cidades. Arnaldo passa a ser um entrevistado da revista O Reformador e em 2011 ele fala diretamente sobre sua amizade com Chico Xavier. Também nessa época, em 2011, ele participou do lançamento de um DVD, Vozes do Grande Além, também é o título do livro, na sede da Federação Espírita Brasileira em Brasília. Então, 2011, o DVD. Reuniões de estudo. Já com 88 anos de idade, trabalho na União Espírita Mineira, nas reuniões, e palavras dele, que eu faço um estudo metódico do Livro dos Espíritos e coordeno reuniões mediúnicas. Então, encontro com Chico. Ele vai relatar. A pergunta é a seguinte, entrevista. E como foi o seu primeiro contato com Chico Xavier? Arnaldo responde. Na tarde de 22 de outubro, esbarrei-me com o senhor modestamente, ele está falando do passado, esbarrei-me com o senhor modestamente trajado, usando chapéu e carregando uma pasta. Ambos caíram no chão. Abaixei-me para apanhá-los, quando o homem sorridente, alegre, passou a mão no meu rosto e me disse: a nossa princesinha Meimei está aqui. A nossa princesinha Meimei está aqui. Palavras de Arnaldo ainda, as palavras são dele. Fiquei profundamente assustado. Sabia lá o que era ser um médico clarividente? Mentalmente pensei que os espíritos todos eram os doidos. O homem nunca tinha me visto, aquele homem, e me chamava de Naldinho, Naldinho, e me falava de Meimei. Passado o susto, reconheci devido a uma reportagem da época publicada pela revista do Cruzeiro. Então eu sabia que era Chico Xavier quando eu olhei firmemente para ele. Então foi esse o meu primeiro contato com Chico. Dali fomos para a casa do meu irmão Geraldo e por meio da psicofonia, ou seja, da mensagem falada mediunicamente, Meimei se manifestou e dialogamos por mais de 1 hora. Quer dizer, ele conversou com a sua querida Meimei, que já estava no mundo espiritual, através de Chico Xavier, mais de 1 hora. Então iniciou ali a minha grande amizade com Chico Xavier. Houve, mais tarde, um segundo casamento na vila de Arnaldo. Ele ficou noivo de Neuza Toffoli. E aí Chico contou a ele, palavras dele também, Chico me contou que Emmanuel lhe dissera, observa bem, que Emmanuel lhe dissera que Meimei, o espírito Meimei, o procurou, solicitando o seu auxílio para uma nova reencarnação. Meimei já estava interessada em voltar e fazer parte da nova família. As leituras dos livros O que é o Espiritismo, aí agora já é conselho de Arnaldo. Ah, bom, sobre a questão de Meimei desejar uma nova reencarnação, o Chico e o Emmanuel disseram que não. Ela estava fazendo um trabalho notável, muito importante no mundo espiritual com relação a crianças e deveria continuar no circuito espiritual. Então não era hora de reencarnação, até porque ele estava numa nova oportunidade de vivência e convivência. Agora é conselho dele, Arnaldo, sobre a leitura de livro. Ele aconselhava o quê? Que lesse primeiro o livro que é o Espiritismo e o Principiante Espírita,
que muito ajudam no conhecimento do Pentateuco, dos 5 livros da codificação de Allan Kardec. Que de primeiro esses 2 livros menores e mais diretos na questão de ensino. Sobre espiritismo e mediunidade, Arnaldo dizia sempre, principalmente nas suas palestras, não se deve confundir espiritismo com mediunidade. Não confundir espiritismo com mediunidade. Espiritismo é um corpo doutrinário e mediunidade é uma ferramenta de comunicação psíquica entre os seres do mundo espiritual e do mundo encarnado. Então, o espiritismo é doutrina, tem um corpus doutrinário. Já a mediunidade não, é ferramenta. É um meio de comunicação entre um mundo e outro. Agora chega a hora da linha de chegada. Chegou a linha de chegada de Meimei e agora chega a linha de chegada de Arnaldo. Até o início de outubro, dirigiu reuniões mediúnicas na sede da União Espírita Mineira. Eu estou falando de outubro de 2012. Arnaldo já tinha 90 anos e nesse mês de outubro, 29 de 2012, em Belo Horizonte, ele passa para o mundo espiritual. 2 dias antes dessa passagem, ele foi visitado por muitos companheiros, inclusive por Célia Maria Rei de Carvalho, diretora da Federação Espírita Brasileira, que estava em Belo Horizonte. Questão de divulgação. Muito me felicita a alma trabalhando pela divulgação do Espiritismo. Palavras de Arnaldo. Jesus nos ofereceu. Vamos auxiliar quem nos pede ajuda. Nós recebemos muito todos os dias. Então, se recebemos, a nossa obrigação é repassar, é distribuir, é levar ao semelhante aquilo que é bom para nós também. Uma vida, estou falando de Arnaldo, uma vida atuante e rica de amor. Um trabalho de notável qualidade. Eu me lembro como Haroldo Dutra fala com carinho da forma fácil de ensinar, da alegria de viver, da didática de Arnaldo Rocha. Então, um trabalho de notável qualidade. Arnaldo Rocha, muito temos que lhe agradecer. O nosso mais fraterno abraço.